O homem moderno, ele é muito exigido em termos de tempo, a gente sabe disso. Então, nesse vídeo aqui, eu vou dar 7 dicas que eu uso no meu dia a dia, faço com os meus alunos, para justamente você que tem pouco tempo, conseguir treinar. Afinal de contas, o treino, ele deve se adequar à nossa rotina e a nossa rotina ao tempo do treinamento. Só que, se você consegue fazer algumas estratégias para que esse treino fique mais curto, sem perder qualidade, para você ter resultado normal, é muito importante que você saiba disso. Então fica comigo até o final desse vídeo, que são 7 macetes que eu uso no meu dia a dia e passo para os meus alunos. Clica no gostei, se inscreva no canal. O nosso 7º macete vai ser justamente o bicep. Então nós vamos fazer um treinamento conjugado que mantém o volume de treinamento igual, certo? Mas torna o treino mais denso, porque antes eu tinha um intervalo e agora eu tirei esse intervalo. Então eu fico mais tempo me exercitando no mesmo bloco avaliado. E temos alguns exercícios que são muito legais da gente fazer. Por exemplo, vou fazer uma elevação lateral. Vou fazer uma elevação lateral, ok? E quando eu terminar a elevação lateral, mais ou menos com o mesmo peso, eu já consigo fazer o desenvolvimento. Posso fazer com o crucifixo, que no caso seria deitado, e depois o supino. Posso fazer com a rosca-testa e sem descanso o supininho fechado. Então eu faço 2 exercícios na sequência, os 2 com mais ou menos 10 movimentos cada um deles e sem intervalo de um para o outro. Leandro Twin, eu posso fazer uma elevação lateral aqui e ir para o cabo e fazer uma elevação frontal, né? Claro, desde que esse tempo para o deslocamento seja o menor possível. Então já vou ali, já pego, já faço e está resolvido. Vou descansar mais ou menos 1 minutinho, porque isso me exige bastante, e volto a fazer. É normal no segundo exercício você cair o número de repetições ou de força. Então você ajusta a carga para menos do segundo exercício. Número 6, porque não temos tempo a perder. Descanso mais curto. A literatura nos indica de hipertrofia de 1 a 2 minutos, mas observamos sim bons resultados até com 30 segundos de intervalo entre as séries. Inclusive eu uso isso muito com os meus alunos. Isso torna o treino mais denso. Por quê? Eu posso fazer 4 exercícios, 10 séries cada um, então eu tenho 40 séries no meu treinamento. Só que se eu descansar 3 minutos entre cada uma dessas séries, imagina, eu vou ficar a tarde inteira treinando. Se eu descansar 30 segundos, ele vai ficar mais denso, mais compactado. Então a dica número 6 é: faça o descanso de 30 segundos. Caso você sinta uma necessidade de uma exigência muito grande do nosso sistema cardiorrespiratório, então fiz um agachamento livre, Leandrão, 30 segundos é muito pouco, ainda estou muito ofegante. Beleza, joga 1 minuto. Mas um exercício mais isolador, como por exemplo um tríceps francês, tranquilo você fazer 30 segundos. Número 5, porque não temos tempo a perder. Temos intensidade a ganhar no nosso treino. Vou fazer uma técnica avançada. Show! Vou optar pelo drop set, porque ele é muito bom, não é? Fato que ele é muito bom. Só que, peguei um exercício aqui e, vamos lá, mesmo no cabo que é algo mais tranquilo. Então fiz aqui até a falha, falhei. Vou guardar o peso, vou lá, vou tirar 20%, vou voltar, vou fazer, vou colocar, vou fazer. Isso eu vou fazer normalmente por 3 vezes o drop set. Que tal? Ao invés de aumentar a intensidade do seu treinamento com o drop set, que vai focar muito mais na hipertrofia sarcoplasmática, é fato, vamos trabalhar algo um pouquinho mais miofibrilar, talvez nessa periodização de treino mais apertada. Então, ao invés de eu fazer o drop set, eu vou fazer até a falha, perfeito, parei, vou repousar o peso, 1, 2, 3, 4, 5, já volto e faço novamente. Vou fazer isso por 3 vezes. Essa técnica é chamada Resting Pause. É uma técnica avançada de treinamento que é mais densa do que o drop set. Portanto, para você que quer economizar tempo, opte pelo Resting Pause em detrimento ao drop set. Dica número 4. Novamente, técnica avançada. Queremos melhorar o nosso treinamento. German Volume Training é bom? Excelente, maravilhoso. Só que 10 de 10, 1 minuto de intervalo entre as séries.
Que tal fazer algo mais denso ainda, como a técnica do Rumbled, que treinou simplesmente Phil Heath e Jay Cutler para ser campeão do Mr. Olympia. E uma técnica que ele utilizava era o FST7. Então, vamos dizer que você queira fazer um FST7. Vou fazer aqui, ó, uma flexão de braço, perfeito? Para peitoral. Já levanto e vou me alongar. Então, vou fazer um alongamento de peitoral. Inclusive, Leandro, tem vídeo de alongamento no canal? Sim, nós temos todos os alongamentos aqui. Sempre que tiver uma dúvida, Leandro Twin mais tema que você vai encontrar um vídeo meu aqui no canal. Fiz 15 segundos aqui, vou fazer 15 segundos aqui, certo? Alonguei meu peitoral, já volto e faço a minha próxima série. 7 séries de mais ou menos 8 a 12 movimentos, com os alongamentos no tempo de descanso. Então é uma pausa ativa. No mesmo bloco de tempo, você vai treinar com muito mais intensidade do que se você fizesse uma série e descansasse 1 minuto. Aí fiz mais uma série, descansei 1 minuto. Não, eu vou fazer a série, vou fazer e vou continuar treinando. Vou fazer agora um alongamento, uma pausa ativa. Já volto de novo. Se for um exercício que você consegue fazer um alongamento bilateral, você pode fazer já os próprios 30 segundos. Tem um vídeo explicando o FST7 aqui no canal, por isso que eu falo. Leandro Twin mais tema. Leandro Twin FST7, explica completo. Número 4. Evitar exercícios unilaterais. Então veja só, vou fazer aqui uma rosca concentrada. Vou pegar o halter, vou fazer. Muito bom. Fiz, beleza. Vou para o outro lado. Ok. Vou descansar. Agora, se eu faço dessa maneira aqui, ó, vou fazer uma rosca concentrada, mas bilateral. Então eu vou pegar aqui, ó, ao invés de eu fazer com uma só, eu vou fazer com os dois. Perfeito? Já descansei, já foi os dois lados, volto a fazer. Essa é a dica número 4. Use exercícios bilaterais ao invés de exercícios unilaterais. Dica número 3. Caso você for utilizar os unilaterais, você pode fazer sem descanso de um lado para o outro. Vou fazer aqui, ó. Fui até a falha, certo? Vou para esse lado sem descanso. Fui até a falha, volto para esse novamente. Pode acontecer de você começar a perder muito rendimento, porque às vezes o descanso desse braço com ele mesmo se torna 20 segundos. Qualquer coisa, faz 10 segundos só, já volta a fazer. Número 1, mas fique comigo até o final do vídeo porque ainda tem um bônus ainda. Pessoal, seguinte, podemos utilizar novamente uma técnica para aumentar a densidade de treino. Novamente a gente reforça. Quando queremos melhorar o nosso tempo de treino para ficar mais curto e não perder qualidade, nós mexemos na densidade de treinamento. Vamos utilizar da técnica agonista e antagonista, que é uma técnica bisete, porém entre grupos musculares diferentes. Por exemplo, vou fazer aqui uma rosca direta, perfeito? Sem descanso, quando eu terminar isso, eu vou me posicionar no lugar que eu estiver e vou fazer um exercício de tríceps, porque eu fiz um de bíceps. Então, uma rosca de tríceps, por sua vez. Posso fazer o agonista e antagonista com bíceps e tríceps, peitoral e dorsal, quadríceps e posterior de coxa, e assim a gente economiza bastante tempo. E agora, uma última dica bônus, que é justamente trabalhar com repetições mais baixas. Então sabemos que a hipertrofia vai muito bem de 5 a 15 movimentos. De 5 a 15, eu posso trabalhar, ao invés de 12 a 15, eu posso trabalhar com 5 a 8 movimentos. Trabalhando com menos movimentos, eu vou conseguir encurtar o meu treino e se eu for até a falha, vai exigir da maneira que é interessante para a gente responder bem na hipertrofia. Então, clica no gostei, se inscreva aqui no canal para a gente não perder tempo nenhum e assim que você tiver um tempo disponível, que tal conferir a playlist aqui no canal? Eu tenho playlist de treino, de dieta, de suplementação, eu tenho playlist de tudo. Então, se você quer fazer uma maratona para aprimoramento intelectual,
creio que vai ajudar bastante. Que tal aprender um pouco mais sobre a dieta? Porque assim, tem que comer de 3 em 3 horas, isso se torna muito desgastante. O jejum intermitente é muito melhor, mas também é muito difícil eu seguir. Afinal de contas, Leandro, como é que eu faço uma dieta de uma forma simples? Como que você faz a sua dieta? Então, tudo aqui nesse vídeo.